existe, eu esperava que vocês estudassem um pouquinho sobre mediunidade. Eu gostaria que vocês estudassem um pouco mais de mediunidade. Agora, é lamentável que outros não pensem assim, então dificilmente querem me escutar, não é? Mas para mim não faz diferença. Mas para aqueles que poderiam estar me ouvindo e começar a se instruir a respeito, faz muita diferença. Bom, está sendo gravado isto, não é? Então, eu estou sossegado. Muito bem. Você tem vários tipos de mediunidade, João. Certo? Então, geralmente vocês aqui, não é? Atendendo à literatura espírita kardecista, que é a literatura feita no livro dos médiuns, ela cobre a primeira mão de tinta a respeito de mediunidade. Agora, eu tenho outras mãos de tinta que eu aprendi, não sei como, sabe, Emílio, mas eu consegui aquilatar alguma coisa a mais. Então você tem o tipo da mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. É só isso? Não, não é. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a mediunidade consciente, que é a maioria. Por que é a maioria? Porque ela é meritória. Tem mais mérito o médium consciente do que o médium inconsciente. Vê se eu posso ajudar você. Posso? Aqui, vai pedir para trazer para o senhor assim mesmo aqui. Oi. Oi. Voltemos. Então, a mediunidade consciente, existe vários tipos de mediunidade consciente. Para aí, agora eu vou dar um preâmbulo. A mediunidade, na sua totalidade, é uma fonte de energia magnética e ectoplasmática. É sinal que vocês não estão estudando. Então veja, a mediunidade, todos têm mediunidade ectoplasmática, porque está vivendo. Força vital todo mundo tem. Agora precisamos saber se podemos tirar, se está em excesso. O que nós podemos mexer, não é? Tá. Por isso que precisa ter guia. Toda casa tem que ter os guias com sabedoria para poder mexer por aí. Muito bem. Adiante. Então você tem, dentro da mediunidade, da força magnética, vamos imaginar um tubo deste tamanho, enorme. Desse tubo, se você tiver um tubo desse tamanho de água, você pode tirar um filete, não pode? Que não vai fazer falta, né? Muito bem. Mesma coisa é a força magnética. Que ela está de acordo com a sua evolução espiritual. Ela está de acordo com o potencial de amor que você tem dentro de você. Não adianta eu dizer a você que eu te amo. Eu estou verbalizando alguma coisa que realmente isso não acontece. Entendeu? Quando isto acontece verdadeiramente, é a presença de Deus que está ali, não é? Então há o auxílio espiritual, há uma fluência grande como existe aqui. Bem, vamos adiante. Estou falando da mediunidade consciente ainda.
A mediunidade consciente, existe um desenvolvimento mediúnico. Por que você precisa desenvolver? Porque você não alcança o alcance do seu guia espiritual. Você não tem. E ninguém dá o que não tem. Então você precisa desenvolver a mediunidade para que você chegue até a harmonia com seu guia espiritual. Que harmonia é essa? Vamos dar um exemplo. Do rádio. Você tem um dial, como é que fala isso? Um mostrador. Você tem um mostrador de 550 a 1800 kHz. Se você quiser chamar de quilociclo, eu aceito. Mas esses kHz, o seu guia está em 800. Você não consegue gerar 600. Então o que você precisa fazer? Você precisa desenvolver a mediunidade para chegar até os 800. Que vem harmonizar-se com o seu guia espiritual. Aí ele vai passar para você A, você vai falar A. Tá bem? Adiante? Tá indo? Tá indo, João? Então vamos lá. O seu guia espiritual, ele consegue, de 800, ele consegue abaixar 100. Acontece que você não chega, não aumenta 100. Por que você não aumenta 100? Porque você coloca os seus defeitos psicológicos, recalques e outras coisas mais, fora os defeitos de, praticamente, de tendência que você já trouxe para cá, você não deixa com que chegue aos 800. Você lida um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, chega um dia e você fala, chega de mediunidade. É você quem decide. Chega. Muito bem. Seu guia se afasta e outro toma conta. Então vai usar os seus 600 de mediunidade para outro tipo de atividade. Então você começa sendo sonhador. Ó, sonhei com você que vai acontecer amanhã, você vai virar uma cambota. Entendeu? Então se alia muito às invenções imaginativas. Exatamente. Então veja, o trabalho de desenvolvimento mediúnico é um trabalho muito sério. Mas por que então você desenvolve? Para ajudar o próximo. Se você, de comunidade, com o seu guia, você pode ajudar um monte de irmãos. Acontece que você não permite isso. Você coloca na frente a vaidade. Você coloca... Se ele começa a acertar, você vira leitura de cartas. Então, existem essas... Porque os defeitos o fazem assim. Então Deus precisa limpar esses defeitos para que você seja independente. Para isso é dom. Se você assim prefere, é uma questão de opção. Muito bem. Vamos adiante? A mediunidade, toda a mediunidade, ela tem um potencial energético. Esse potencial energético da força magnética vem da sua evolução. O potencial ectoplasmático vem da sua própria missão aqui na Terra. Se você tem mais vida aqui, que o suficiente, igual sangue, o suficiente para doar, então você doa e pode praticar a caridade. Você doa aquela energia, começa a cura, começa isso, aquilo, que tem limites também, porque não podemos fazê-lo aqui. Tem que fazer sob segredo. Porque se nós não fizermos sob segredo,
uma população, a cidade vem toda para cá. Os hospitais se esvaziam, né? Sem nenhum conhecimento a respeito do Senhor Jesus. Então que vantagem tem? Nenhuma. Porque você não vai passar na porta. Se não tiver, só existe esse caminho. O Senhor Jesus, vou falar assim para vocês verem, nessa parada, você não passa na porta. Não passou na porta, vive em miserabilidade. O que é isso? Expiação, que é o mundo da terra, vive em expiação. Mais um pouco? Vamos lá. Estou falando de mediunidade consciente. Ainda tem muito mais coisas para falar. Eu disse inicialmente que a mediunidade consciente ela é meritória. Por que ela é meritória? E a inconsciente não tem esse mérito. Porque, veja bem, passa a censura por você. Então você faz o refinamento. O guia diz a você e você não, eu não posso falar porque eu vou ofender o João, não posso falar. Então eu vou falar um azinho menor. Entendeu, João? Porque se nós facilitarmos isso, então se torna difícil as comunicações. Por quê? Porque elas dependem de você. Os guias espirituais, todos eles que vêm aqui são fortes. Olha, tem guias aqui, caboclos, que são evoluidíssimos. Não tem nome, não tem nome. Mas ele vem com o intuito de ter uma paciência de Jó. Melhor que o Jó. Então isto vem dar a vocês o amparo para que vocês, eu acho que isso vira até entusiasmo de crescer. Porque para você praticar a caridade, você precisa aprender toda a lição que eu já passei para vocês e que eu vou voltar a repetir. Você tem aqui na Terra a força do hábito. Você habitua a ser gentil, por exemplo. Olha que coisa boa. Você habituar a um gesto de gentileza, pensar no próximo. Isso não é caridade. Ganha ponto, mas não é caridade. Bom, faça-se os dias, você consegue, através disso, habituar-se à generosidade, a ser gentil, ser amável, ter uma fisionomia agradável. Não vê o João, que ele está sempre rindo, sorrindo? Não vê o Zé Francisco? Então, porque essa fisionomia agradável dá ao seu próximo uma harmonia. Eu, quando vou falar com o João, eu já sei que vai vir o sorriso. É muito agradável sorrir. Nós devemos sorrir ao invés da sisudez. Não importa o que o outro pensa a seu respeito, se pode até chamá-lo de idiota, mas isso não é importante. Quem que te chamou de idiota? O outro, que nada sabe, que não tem o que dar? Então, nós precisamos melhorar a nossa conduta e começar a nos reformar intimamente. Que a reforma é íntima. Por que eu falo isso? Que você tem que sair dessa miserabilidade de vida. Aqui não tem quem vive. Nesse viver aqui não tem ninguém. Concorda ou não? Se discordar é comigo. Muito bem. Então, veja só.
A mediunidade de consciência ela é meritória porque está sobre a sua vontade, seu júdice. Ou você faz, censura, passa para frente aquela informação que o seu guia passou. Então está dentro da honestidade, está dentro da humildade. Veja, então começa a exigir de você um padrão espiritual diferenciado deste mundo aqui. Você não deve desistir. Se você tem mediunidade, é uma grande oportunidade de você desenvolvê-la e começar a servir o seu próximo em mais essa chance. Não espere que o outro faça você. Se alguma coisa bateu na sua porta, não deixa para o seu vizinho fazer. Vá você e faça. Bem, voltando. A caridade é muito difícil de ser feita aqui nesse mundo, não é? Estou falando de vocês aqui. É dar o que te faz falta. Ora, a sobra você não dá. Você imagina o que te faz falta. Você não dá. Sente aqui, meu filho. Tá bom. Isso é a verdadeira caridade, é dar o que te faz falta. Ora, evidentemente que isso está dentro de um patamar melhorado. Eu não diria que você passou na porta. Você pode até estar dentro da miserabilidade, mas é ponto que você ganha. É ponto de satisfação para o seu íntimo, porque bem-estar vocês não têm. Um bem-estar que Deus lhe proporciona, você não consegue que ele fique com você mais de 5 minutos, porque as mentes são doentias. Você volta a um pessimismo, você passa a calcular dentro de raciocínio. E o mundo de Deus não é raciocínio, essa pobreza de raciocínio que vocês têm. Pobre. A lógica de Deus está no amor, no sentimento. Vamos explicar isso. Isso não é só a Terra. A Terra está na expiação, mas existem planetas que a evolução é maior e que a vida dentro deles é algo assim. Se pegar você, José, Miguel, e colocar lá, você não vai querer sair. Porque você não tem condição de permanência lá. A satisfação é tanta que você não vai querer sair. E porque você precisa estar aqui. Estou pronto para a pergunta. Estou pronto. Pai, eu estava ouvindo um programa de rádio que falou sobre a transcomunicação com aparelhos eletrônicos, o plano espiritual com aparelhos eletrônicos. Poderia explicar isso para a gente? Posso. Vamos lá. Eu falei para você de força magnética. O que você está me dizendo não é tão somente força magnética. Tem um ectoplasma também. É o ectoplasma. Porque a força magnética, ela não precisa de ectoplasma, não precisa de nada. Você é um conjunto energético de força magnética consciente. Entendeu? É um conjunto
de força magnética consciente. Foi o que Deus lhe fez assim. Você cabe em qualquer planeta, em qualquer situação. Você só não cabe espiritualmente, mas você tem todas as condições de sobreviver numa encarnação de regeneração normal. Agora, para que você possa ter a permanência lá, você precisa de alguns requisitos reformantes do íntimo. Como é que você vai entrar lá, você tendo recalques aqui de infância e uma série de outras coisas? Como é que você vai entrar lá se você tem ciúme? Como é que você vai entrar? Não tem condição. Parta do princípio que nada é seu. Nada é seu. Você está aqui por empréstimo. Até esse corpo aí funciona porque Deus assim o quer. E o que faz ele funcionar? A força magnética. Bom, o seu coração bate por quê? Qual é a força que está? A magnética. Evidentemente que o seu sangue tem o ectoplasma, a força vital. Se você fizer um Miguel igual a este, ou se a sua ciência conseguir fazer igual com ele não viverá, porque ele não tem a força vital. Muito bem. Então se fala, globalmente falando, o sopro divino. Não vou ficar mais porque já tem gente cansada aqui, eu vou embora. Vamos lá então. Eu já falei aqui, Miguel, várias vezes, que vai chegar o tempo que a sua eletrônica, estou falando de eletricidade, que vai conseguir captar o Senhor Jesus falando. Está no ar. Você vai conseguir captar a imagem do Miguel, assim que ele nasceu, você vai conseguir captar. Isso tudo é uma evolução tecnológica. Não se trata nada das coisas de Deus que estão 1000 anos na frente. Entendeu? O seu computador versa em um. Eu conheço computadores que versam milhões de vezes mais. Então, é bem diferenciado as coisas. Aqui está num período evolutivo. Mas o que é importante aqui? A sua evolução. Mas evoluir como? Bom, primeiro você tem que conhecer o Senhor Jesus. Você conhece? Estou tentando, pastor. Está tentando? Estou tentando. Você conhece, João? Ah, está no caminho. Então, você tem que conhecê-lo melhor, porque está muito ruim. Porque dentro de tudo aquilo que ele falou, existe em cada versículo você tem uma filosofia. E que hoje você lida com sorte para acertar o que ele quis dizer. Se bem que tivemos Kardec aí, que codificou, e ele conseguiu canalizar um pouco da Bíblia para vocês começarem a engatinhar dentro do princípio evolutivo. Porque o Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele viveu aqui 33 anos, não é?
Mas ele passou por vários mundos da crosta terrestre. Ele passou, vamos colocar número, pela quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão. E cada uma delas ele ensinou. Claro que ele não fez, ele ensinou de acordo com a evolução daquela dimensão. Ele não precisou morrer de dor para ensinar. Mas ele ensinou. Então você tem em todos os planos os ensinamentos do Senhor Jesus. Por quê? Porque não existe outro caminho. Se você pegar um outro caminho, você vai dar cabeçadas por aí. Porque não existe outro. Bem, voltando um pouquinho, quando Lucas, sabe quem foi Lucas? Apóstolo. Apóstolo. Ele veio 50 anos após o Senhor Jesus. 50. E já era um espírito de um patamar melhorado. Então ele colheu todas as informações e repassou no Evangelho de Lucas. Bem, mas eu estou... Outro dia eu vou falar mais a respeito da mediunidade consciente. Por hoje eu acho que... Tá bom, vocês vão pensando e quem sabe dentro da literatura, dos livros dos médios, você vai encontrar de uma maneira um pouco diferente daquilo que eu estou falando. Diferente na terminologia, na abundância de palavras, mas é o que eu estou falando. Entendeu? Quando eu digo a vocês que vocês vão ter saudades de mim, não tenha dúvida. É uma pena que o restante acha que não, que está lá com outros entretenimentos, senão este evolutivo. Se a razão principal dele estar aqui na Terra é a evolução. Não é legal. Com certeza. Você esteve lá com o pai ontem. E o que você achou? O que você achou desse convívio? É muito bom, meu pai. Não. Poucas palavras, é muito bom e assim a sabedoria, a forma como ele conduz é muito interessante. Realmente é alguém que já passou por tudo isso, não é? E se propõe a levá-los com ele. Ele oferece o banquete, né? Mas você sabe que ele oferece o banquete, uma sobremesa excepcional. Só que vocês não chegam na sobremesa. Comer um pouquinho do banquete, vocês não querem mais. Não é? E não é assim. Você vai precisar, João, você vai precisar muito daquilo que eu estou lhe dizendo. Não tenha dúvida disso. Em Deus eu lhe digo. O seu espírito é carente do amor que eu lhe dedico. Então, está na hora de começar a pensar um pouquinho, porque os tempos são chegados, nem sempre você vai ter essas facilidades em todos os sentidos. Pode ser que exista um outro Benedito, tem vários, milhões de Beneditos aí, não é? Mas tem que casar aquilo que eu expliquei com mediunidade consciente, eu expliquei uma parte. Tem que casar
Mostrador. o mostrador naquilo que eu disse em 550 quilociclos, não, quilohertz a 1800. Para você achar um casamento não é fácil. Então, a partir do momento que esse médico for embora, eu vou para cá, não vou vir. Virá outro, melhor do que eu. Mas eu, especificamente eu, não vou. A minha missão termina. E eu queria terminar a minha missão oferecendo para vocês este banquete de amor que está dentro de mim. Que eu faço de muito bom grado. E sempre na esperança de que você absorva tudo isso que eu falo. Porque disto você vai precisar. Eu não queria vê-los sofrer dor para aprender. Não precisa disso. Aquilo que pudermos absorver, passando por ensinamentos de amor, absorve-se e troca-se. Olha, já aprendeu. Você não precisa mais. Então, você está apartado. Porque aqui nesse mundo, você veio aqui exatamente para sentir dor. É só. A dor é para te evoluir. Sempre a favor do seu espírito. O corpo pouco vale. 100 anos. Não vale nada. Seu espírito é eterno. Como é que você chama? Célia. A Célia. Ontem era Maria. Hoje é Célia. Amanhã o que será? Tomara que não seja nada, que seja por lado de cá, que não precise de nós. Porque se precisar de nós, vai ter que voltar. Eu não sei se vocês gostam daqui. É só não fazer o que eu falo. Fatalmente voltarão. Eu estou grandemente interessado em levar alguém lá na minha casa. Eu estou interessado. Eu estou preparando o alguém para poder oferecer para ele e falar, olha, a minha casa lá, se eu levar qualquer um, ele vai olhar a casa, ele não vai sentir nada, ele vai dizer, pô, mas eu vim aqui para ver se essa casa de sapé, com essa água aqui passando pelo meio da casa, não vejo razão para estar aqui. Agora, se ele estiver um pouquinho melhor, ele não vai ver só a casa de sapé. Ele vai sentir algo que vocês não sentem faz tempo. Uma harmonia de amor dentro do coração. E você precisa ter um tanto de evolução. Porque se não tiver, você não quer voltar e eu fico embaraçado. Como já fiquei várias vezes. Então eu fico embaraçado porque você, não, eu não volto. Mas os seus filhos, já como ficam? Não, eles, aí você começa já a perceber que a vida é um pouco maior do que você imaginava. E aquele que foi seu filho, foi filho de Joana, foi filho de André, de João, entendeu, filho? Aí você fala, bom, mas ele não é tanto assim meu filho de posse. Eu não tenho posse sobre. As coisas são diferentes. Então é melhor você começar a se acostumar aqui com essa nossa conversa, porque isso vai acontecer daqui a pouco. Ou não vai, Miguel? Vai.
com certeza, não é, Nicolas? E graças a Deus. Porque o desencarne, quer queiram ou quer não, é uma acomodação formidável. Acomoda-se a família, principalmente aqueles que deixaram muito dinheiro aí, e vão se sentir acomodados. Acomoda-se, às vezes, desarmonia, começa a ficar harmônico tudo. Por quê? Com a ausência de alguém. Isso precisa existir. Você não veio aqui para... Você veio aqui para passar o seu tempo e acabou. Já vou embora. Desculpe de eu tomar esse tempo de vocês, mas eu não podia faltar com essas meninas aí, você. Bom, não poderia faltar, por isso é que eu vim. Mas, eu não esqueço dos meus amigos. Eu não esqueço. A minha memória é fraca, a minha não. O menino não fala que a memória dele, que ele não tem mais memória. Mas eu não ocupo a memória dele para falar com você. Eu conheci o Miguel, conheço o Miguel. E não esqueço mais do Miguel. Não é aqui com vocês, porque eu não preciso dessa energia, sem falar muito mal, dessa energia vulgar aí, que é esses impulsos para a memória, não é? Isso é coisa mais, também material. Mas é uma eletrônica, é uma memória. Nada além disso. Para não dizer mecatrônica, não. Tanto é verdade que você pode ficar surdo porque falhou. O condutor para o cérebro falhou. Por isso é que eu digo sempre para vocês, não fure a orelha. Esse pavilhão auditivo, ele é composto dessa cartilagem, não é? Não mexa com isso. Até aqui tudo bem. Mas passou dessa cartilagem, que é macia, ela tem uma função, porque ela é macia. Depois, quando você começa as dobras, não mexa com isso. Ah, mas eu estou feio porque a minha orelha. A orelha, ela é de abano. Então eu quero fazer. Não faça isso. Não mexa com isso. Primeiro que a sua ciência não conhece. Vai mexer com uma coisa que não conhece. E segundo que você vai sentir dor. É uma dor que medicamento para passar é muito difícil. Que são ligações que independem do sistema nervoso. Então, é uma dor, pode atingir qualquer tipo de ligação aí e você vai pegar. Bem, então tem uma porção de coisas que eu gostaria de falar para vocês e dizer o porquê, não é? Eu estou falando isso porque você tem ansiedade, não tem? Bastante. A sua ansiedade pode diminuir 90% com um furinho de agulha no lugar certo. Você faz um abastecimento melhor, dá uma folga ao seu cérebro, consequentemente você atinge uma situação assim, quase que nostálgica,
do cérebro. Nostálgico também. Dá um relaxamento. Entendeu? Porque a ansiedade é um defeito espiritual. É um defeito. Que você ou adquiriu agora ou já veio com ele. Saber esperar é uma virtude. Eu não vou ficar falando, senão eu vou falar o que é virtude. E vai aí por aí afora. Mas nós precisamos atender os grandes valores, que são os valores espirituais. Então, se você não sabe quais são esses valores, mas você sabe uma coisa que Deus deixou aí para você, que é o primeiro mandamento. Aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas, que faz uma reversão nos seus valores. E o seu valor começa a se concentrar aonde tem valor, aonde é o real valor. Porque se você está aqui para evoluir, a Terra, ela proporciona isto para você, nada mais do que isso. Já estou indo. Alguma pergunta? Paulo, alguma pergunta? Eu li num livro há pouco tempo, psicografado pelo Chico Xavier, Sim. que o Brasil vai receber, num futuro muito próximo, várias raças para cá, para nós dividirmos o território brasileiro. Sim. Nós estamos ainda, moralmente e espiritualmente, muito aquém para receber esses irmãos que vêm. Espiritualmente não. Se eu disse que você não é dono de nada, eu não sei por que existem as divisões de país, divisões eu não entendo isso. Porque se você não é dono de nada, por que você faz uma cerca e diz, olha, até aqui sou eu, daqui para lá é o João. Entendeu, Paulo? Porque a evolução espiritual ainda não chegou lá. É um egoísmo. E daí vem uma série de problemas sociais, não é? São países que têm um poder econômico muito alto e outros que passam fome. Isso é um desamor. É um desamor. Se você tem para dividir, aí você tem o ditinho junto com você. Mas se você tem e não divide, não é esse ditinho que vai ficar junto com você. Tá bem? Voltando um pouquinho atrás lá, e no caso quando a ciência tenta clonar um animal, um ser humano, e no caso ele tem um espírito. Ela não vai clonar o espírito, vai? Não, mas aí o que dá vida àquele ser? O espírito? Aí, O que tem? Isso decide você ter o corpo igual ao dele? Faz diferença. mas aí no caso quem concebe o espírito daquele clone? É a Freda? Quem que concedeu você vir aí? Não vejo. Acontece que existe uma coisa que nós devemos observar. Veja bem, o mundo em que você vive é heterogêneo, não é? Com uma fonte de uma discrepância muito grande entre uma evolução e outra. Concorda ou não? Está prestando atenção? Tá. Então essa discrepância, essa diferença é que faz com mais facilidade a evolução. Olha, se fosse possível fazer um corpo
e um espírito um igual ao outro, isso não tinha evolução. Pode fazer o corpo igual, mas o espírito não. Ainda mais com esses milhares de milhões de irmãos que precisam encarnar. Jamais. Agora, vir um corpo igual ao seu, ótimo. Se você é bonito, então vai ter muita gente bonita. É preferível do que vir igual àquele que eu usava aqui. Eu sou preto de azular. Sou diferente do André. O André é um preto melhorado. Quem passou das 6 horas é boa noite. Alguém pensou isso. Mas era realmente. Mas existe essa diferença, não é? E o fato da cor não faz diferença. O espírito que é importante. Eu conheço preto de azular, como eu. Uma evolução que você, para chegar lá, você vai demorar aí, eu acho, umas 200 ou 300 encarnações. Nem a Terra você vai ver aqui na Terra, ali num outro planeta. Porque esse aqui, 2/3 vai desaparecer. Entendeu? Ótimo. Existe já aqui, dentro da transformação que eu avisei vocês, o dia e a hora que ia estar dentro do período de transformação. Tá lembrado? Que dia que foi? Não. 23 de dezembro de 2012, às 9 horas da manhã, pelo Greenwich. Bem, mas por que foi tão preciso assim? Porque a Terra, espiritualmente, a Terra entrou numa atividade diferenciada da normalidade. Vamos chamar quem viveu desta data para trás, vamos chamar de normal. Estamos vivendo numa anormalidade. Agora é um período decadente, vamos assim chamar, porque estamos partindo para uma destruição. Entendeu? Tudo dentro da galáxia da Terra, onde ela faz parte, a Via Láctea, existe um processo de expulsão. Para isto, você tem aqui uma fonte enorme de como destruir. Quer pelo próprio homem, que a evolução aqui é muito baixa, é uma pobreza muito grande, pobreza evolutiva, é muito pequena. Isto é muito grande. Agora, isso já é um grande fator para essa destruição a que eu me refiro. Existem os fatores físicos, que devido a uma série de coisas, que se eu vou enumerar aqui, eu vou até 4 horas da manhã. Existe uma rachadura no Oceano Pacífico, que eu já disse a respeito, e que vocês ainda não conhecem, não sabem. Mas essa rachadura, ela está lá. Ela está, cada dia que passa, ela abre um pouquinho, não é? Isso vai proporcionar o quê? Vai proporcionar a água, ela vai escassear. Isso se vocês não destruírem antes. Então, esse processo poderia dizer, eu estou falando por mim, vamos dizer que demoraria 400 anos, vocês vão acelerar isso aí. Aliás, já estão acelerando.
Por outro lado, você tem uma evolução muito pequena espiritual que permite, por exemplo, povos com uma evolução científica maior do que essa que você vive, jogando no ar aí bactérias destrutivas que vão proporcionar um desconforto muito grande à população existente. Por isso eu estou dizendo a vocês, é melhor começar a se interessar por aquilo que eu venho a te falar, enquanto é tempo. Tem uma folga aí. Por outro lado, você tem o descongelo. Sabe o que eu estou falando? Está num processo também muito acelerado. Então, aonde é terra, pode ser mar. Ah, mas aqui eu vivo em cima de um monte. Bobagem. Existem profundidades de mais de 10 mil metros de profundidade. No mar existente, no Pacífico, tem lugares no Pacífico que eu acho que dá acima de 10 mil metros. A lâmina d'água, ela dá mais de 10 quilômetros. Essa profundidade. Tá bem? Então veja, qualquer fenômeno físico da Terra vai provocar uma série de modificações. Por exemplo, um vulcão. Não é? Existem vários vulcões que estão submersos. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar lá todo o tempo submerso. Uma hora ele vai eclodir. E quando isso acontecer, ele vai mudar, as águas vão formar lâminas enormes aí e tomar a terra. Vai tomar. Tem países que vivem abaixo do nível do mar. Você sabia? E tem países aí que estão abaixo do nível do mar. Você esteve em nenhum. A Holanda, por exemplo, é um. Existe mais, que ainda não atentaram a eles, não é? Porque o momento é antieconômico falar, se não há uma imigração muito grande desse povo que estão lá. E para recebê-los, vocês não estão ainda preparados para recebê-los. Então existe uma opção de fator que Deus, na sua sabedoria, o faz. Quem me chama? Uma boa noite a todos, que Deus te abençoe e que possa, numa próxima vez, evidentemente que hoje eu roubei de vocês aí, eu estou aqui já faz 1 hora e não tenho esse direito de ficar aqui assim. A minha esperança é de que mais vezes nós estejamos juntos para conversarmos a respeito de muita coisa que eu tenho certeza que a sua ciência não conhece. Tenho certeza que qualquer ciência médica não conhece. Para assim para dizer. Então, ainda se usa quimioterapia para curar, não cura ninguém. Parece que cura, mas não cura. Quem cura é o seu organismo, não é? E o estímulo não precisa ser através de química. Através da homeopatia, sim. Mas também não tem doutores da homeopatia. É um ou outro. Muito difícil você encontrar aquele que estuda homeopatia dentro daquilo que ela merece. Que é um estudo de... Você deve sabê-lo bem. Estude-se a alma primeiro.
e a cura é direta. Então aqui, no momento, você tem só a cirurgia que cura e a homeopatia. O restante não cura. Deus esteja convosco.